LuluCast, ao nosso Clube da Luluzinha. E aqui você vai encontrar pessoas que vai falar sobre saúde mental, física, espiritual. Aqui você vai tirar todas as suas dúvidas e segue a gente nas páginas do Instagram, do TikTok e envia lá as dúvidas de vocês, o que vocês querem ver e a gente vai estar colocando aqui para vocês. E hoje a minha convidada é a Cristiane Queiroz. Ela é casada com o Daniel, mãe da Marjorie, do Benjamin. Eles são pastores atualmente na Lagoinha, chegaram recentemente aqui. E agora, gente, eles estão cuidando de um projeto muito legal, que trabalha com famílias. O nome do projeto deles é Transforme Seu Casamento. E a Cristiane, ela também é psicanalista, gente. Então, quem estiver fazendo o projeto com eles vão estar em ótimas mãos. E hoje estamos aqui com a Cristiane. Oi, Lu! Tudo bem, Cris? Tudo bem? Eu quero que você conte um pouquinho para o pessoal quem é você, para as pessoas te conhecerem, saber quem é a Cristiane. Lu, primeiro eu quero agradecer, né? Muito obrigada pelo convite e dizer mesmo parabéns pela iniciativa. Eu acho que é muito importante, é muito válido a gente ter um espaço onde a gente pode falar sobre saúde mental, física, espiritual, sabendo que hoje em dia a gente tem tantas possibilidades, mas às vezes a gente não tem a informação que chega até a gente, né? Então, assim, estou me sentindo privilegiada mesmo de poder estar nesse espaço com você e compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido ao longo do caminho, né? Eu que fico feliz e tenho aprendido muito com vocês também. E como você falou, realmente, ainda hoje, por mais que nós temos as redes sociais, a gente tem ainda muita coisa e tem muita gente que ainda não tem informação. É verdade. Né? Então, dependendo do assunto, as pessoas ainda têm certas dúvidas que a gente pode estar fazendo essa boa vontade aqui de estar esclarecendo para as pessoas. Sim. Bom, a sua pergunta qual foi mesmo? Me conte um pouco de você. Ok. Quem é Cristiane? Né? Como eu coloquei aqui, você é psicanalista. Isso. Como que você entrou nesse mundo, né? Como que você... O que te inspirou a entrar nesse mundo de psicanálise? Tá. Lu, na verdade, assim, desde 2016 foi quando o Dani, né, meu esposo, ele teve a formação dele em coach. E a gente começou a mergulhar nesse mundo, né, do comportamental, de estudar o comportamento humano. Então, eu decidi também, em 2017, também fazer a minha formação de coach. Então, assim, entender que o caminho era esse, da gente poder conhecer um pouco mais sobre o ser humano, na questão da mente mesmo, né, do comportamento em si. E quanto mais a gente vai entrando nesse ramo, a gente vai se apaixonando cada vez mais. Então, assim, eu sou pastora já, né, há mais de 20 anos, e sempre cuidando de gente, sempre cuidando de pessoas, e eu entendi uma necessidade de me especializar e de aprender mais sobre o ser humano. Então, quando veio essa possibilidade, essa oportunidade de me formar também como psicanalista, eu busquei, não foi assim como uma profissão, mas eu busquei uma especialização para que eu pudesse me capacitar mais para ajudar as pessoas. Né? Eu via nos meus atendimentos, ali, nos aconselhamentos, uma demanda e eu entendi assim, poxa, se tem algo que eu posso aprender mais, se tem algo que eu posso estudar mais sobre isso, eu quero aprender para que eu possa, então, ajudar também as pessoas. Então, assim, na verdade, o início não pensei nem como carreira, mas eu pensei mesmo nesse suporte, em algo agregar, né? Algo que eu já fazia, né? Que era a questão do pastoreio mesmo em si. Até porque você já trabalhava com pessoas, né? Isso. E também tem a questão que eu vejo que muitas pessoas, hoje um pouco menos, mas ainda tem um preconceito, ainda tem um receio de procurar ajuda nesse sentido. E uma coisa assim que a gente vem tentando quebrar esse tabu é justamente isso, que dentro da igreja a gente pode sim procurar ajuda médica. Que às vezes a pessoa fala, mas é falta de Deus. Não, gente, não é falta de Deus. Né? Às vezes você está ali buscando, mas não é só isso. Você tem que tratar coisas pessoais sua, que aí você tem que se libertar daquilo para conseguir seguir em frente. Então eu vejo que hoje a gente tem um trabalho um pouco maior sobre isso, mas acredito que você já trabalha com pessoas, né?
o Daniel também. Então, isso ajuda vocês a entender melhor, né, as pessoas, mas eu acho que também quebrar esse tabu que as pessoas têm de que o crente não pode procurar Sim, ajuda, né? sim, é interessante porque assim, justamente quando eu comecei a estudar sobre isso, é, foi nítido assim nos meus atendimentos, nos aconselhamentos, como isso me ajudou, né, a acessar algumas coisas ali né, dentro do gabinete mesmo, junto com as pessoas, com as mulheres. E quando eu fui estudar, então, por exemplo, estudando eu percebi que ainda existe assim um número muito pequeno, né, de cristãos, de líderes mesmo, né, vamos dizer assim, pastores, que estudam sobre isso, porque ainda existe talvez um pensamento de que isso é muito a questão humana, que não tem nada a ver com o espiritual. Sim. Mas quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente percebe, né, essa questão, né, de que, claro, nós somos seres espirituais, nós somos filhos de Deus, mas nós temos uma mente também, né? Nós podemos cuidar da mente também, mesmo sendo cristãos. Sim, Então, somos a uma alma questão... que habita um corpo, né? Então, esse Exato, corpo precisa de ajuda também. Assim como um exato. carro precisa de um mecânico, É. assim como a gente precisa de um médico, né? Então, o nosso corpo precisa dessa ajuda. Quando, por exemplo, a gente até fala, né? A pessoa às vezes chega pra gente e fala assim, pastor, faz uma oração para mim nesse sentido. Aí a gente vai primeiro entender qual que é Sim, o contexto, né? Que a pessoa precisa de oração. É claro, nós podemos orar, mas tem coisas que não é a questão é, da oração. Tem coisas que você às vezes precisa de um direcionamento mesmo. sim, E tem coisas que você precisa de um tratamento mais profundo, né? Ou seja, eu creio que são ferramentas que o próprio Deus deixou pra gente e sim. que muitas vezes a gente está deixando de usar essas ferramentas por falta de conhecimento, Eu acho né? que Deus até, Jesus, quando veio, acho que ele até usava um pouco dessa psicologia com os discípulos, né? Que ele acabou transformando a personalidade deles, né? Que Pedro era a rebeldia em Uhum. pessoa. Então ele soube trabalhar tudo isso, tudo que tinha de bom e de ruim em cada discípulo, né? É a Então, questão de entender mesmo que nós somos diferentes, sim, né? De que nós temos as nossas qualidades, nós temos as nossas imperfeições, mas mesmo nas nossas diferenças, a gente tem a possibilidade sempre de aprender, né? De crescer, né? No próprio Jesus ali, nos ensinamentos dele, dentro da personalidade de cada um, foi moldando cada um, né? Então, na verdade, até né, voltando lá na sua pergunta, então a minha busca inicial foi, foi nisso. Procurar mesmo me capacitar para que eu pudesse estar ajudando as pessoas. Só que é interessante, né? Porque não, mesmo não visando como carreira, eu entendi que a melhor forma de você aprender é você trabalhando com isso. Então eu fui para os atendimentos também. Por quê? Porque você se forma, vamos dizer assim, você aprende na prática. sim, Né? Então, é ali atendendo as pessoas, ouvindo, e também, porque quando você faz a formação, você passa pela terapia também. E aí você começa também a se descobrir, se curar, aprender sobre você. Ou seja, é um processo assim muito rico, né? Que eu creio que todo mundo tinha que passar por esse processo. Eu falo, terapia para quem? Para todo mundo. sim. Para todo E mundo. hoje tem um leque maior, né? Porque tem os psicólogos, tem os psicoterapeutas. Então, assim, tem opções diferentes. Uhum. Porque cada um vai tratar de uma forma. Então, depende do que você se encaixa melhor. Procura, né? Procura ajuda. Sempre é importante. Porque, como você Sim. falou, muitas vezes as pessoas elas vão até a igreja e acham que os pastores são obrigados a curar aquela ferida que elas têm na alma. Né? E não é assim, não é uma oração que um pastor vai fazer que vai curar, às vezes, aquela coisa que ela vai levar para casa dela de volta. E ela precisa aprender a trabalhar isso, não só dentro da igreja, mas quando ela chegar na casa dela, no trabalho, com a família e com os amigos. Né? Então, assim, é um trabalho que, sim, os pastores orientam, ajudam muito, mas que a pessoa tem que também fazer parte desse processo. Ela tem que se disponibilizar a aceitar essa ajuda, Uhum. né? Tanto dos pastores, né? Porque às vezes tem gente que só quer, não me ajuda, mas tá, o que que você está fazendo para ajudar, para se ajudar? Uhum. Então tem que ser trabalhado tudo isso, porque senão eu vejo assim que fica um peso sobre o pastor, né? Como se ele tivesse a obrigação de curar a pessoa, de tirar aquela angústia, de tirar aquela tristeza.
E não é bem assim, né? Porque às vezes a pessoa põe demais aquela expectativa na religião, na igreja, no pastor, na pessoa. Tudo faz parte, né? Mas é um contexto. E eu gosto muito do jeito que vocês trabalham. Que vocês trabalham do tudo. É da criança, do jovem, o casal. Então, assim, quando vocês vêm trabalhando essa parte, sem perceber, a pessoa vai saindo daquela zona que ela se colocou, né? E vai mudando, transformando a vida dela. E aí acaba falando, ai, nossa, realmente a igreja ajudou, mas quando é um conjunto, né? Quando a Sim. pessoa está disposta e aceita, né, essa ajuda, no É. geral, né? Lu, às vezes você falando sobre essa questão que às vezes espera do pastor em si, né? Então, às vezes a gente tem esse tipo de contexto quando a gente percebe que a pessoa ainda não tem o entendimento de que a ajuda que ela precisa, a cura que ela precisa, nunca vai vir do pastor, sempre virá de Deus. Claro que Deus vai usar os meios dele, Deus usa as pessoas também, para que nós possamos estar ali orando, intercedendo, aconselhando, né? Para que a pessoa possa chegar, né, nessa cura. Mas Deus, ele sempre deixou isso muito claro para nós. Existe, né, o percentual, né? A minha parte, a parte de Deus, a parte da igreja, Sim, cada um exato. fazendo o seu papel. E hoje, por exemplo, já cresceu bastante, né? O número de terapeutas cristãos nos dá uma grande possibilidade de que os cristãos possam buscar esse cuidado, né, da mente, da alma também na terapia, sendo atendido por terapeutas cristãos. Sim. Porque isso também é um cuidado muito grande que a gente é tem que valores, ter. né? Que a gente é coisas que a gente acredita. Exato, porque, por exemplo, se um cristão, dependendo do terapeuta que ele vai procurar, principalmente, por exemplo, se for na linha da psicologia mesmo, que hoje em dia o que se diz, né, muitas vezes, é que você tem que estar bem com você mesmo, que você tem que ser feliz. Só que se isso for para você ser feliz, entre aspas, for contra os princípios bíblicos, aquele terapeuta, né, que não é cristão, ele vai te dizer o caminho, vai lá e faz. Mas se você já tem ali alguém realmente que é cristão, que tem como base, fundamento principal a palavra de Deus, ele não vai te apontar um caminho desse. Então, por isso que nós precisamos cada vez mais nos preparar para receber essas pessoas, né? Para poder cuidar também. E como foi seu início, assim, nessa carreira? Teve algum atendimento que você fez, assim, que você falou, nossa, esse caso é só Jesus na causa? Porque vai estar difícil. Teve algum caso, assim, que foi bem tenso, bem difícil para vocês tratarem? Não sei, algum casal que foi muito difícil? Olha, como psicanalista, eu vou falar dos meus pacientes, né? Então, eu tive, sim, uma paciente que foi bem desafiador. E começa por aí, né? Porque ela era filha de pais cristãos, inclusive o pai era pastor. E ali era uma pessoa que não seguia mais, né? Estava desviada mesmo. Estava bem envolvida ali no homossexualismo. E a religião dela era Umbanda, se eu não me engano. Né? Inclusive, assim, eu atendi ela quando eu ainda estava estudando. Então, assim, os nossos pacientes não sabiam muito sobre quem éramos nós. Então, ela não fazia nem ideia de que quem ia atender ela era uma pastora. E, inclusive, o atendimento que eu fazia com ela falava, olha, porque meus atendimentos são online. Então, eu fazia um atendimento online com ela. E aí eu falava, olha, você tem que procurar um lugar calmo, tranquilo, para você ser atendida, um lugar onde ninguém vai te interromper, né? Não vão haver interrupções. E ela falou assim, então tá bom, então eu já sei onde é o lugar onde vai ser as minhas terapias. E o lugar que eu tenho mais tranquilo, mais calmo, é no terreiro. Então é lá que eu vou, ok, pode ser? Pode, é tranquilo, ninguém vai te atrapalhar? Não, ninguém vai me atrapalhar. E ali eram feitas as nossas sessões. Então, assim, por que eu estou falando sobre isso? Que isso me chamou a atenção? Porque, primeiro, que ela era, né, uma adolescente, uma jovem, não era adolescente, mas já era uma jovem, filha de pais cristãos, pai, inclusive, pastor, passava por diversas crises, crise de identidade, essa questão mesmo da homossexualidade, de não se aceitar, de não se entender,
entre tantas outras coisas que ela vivenciava, e eu tô fazendo atendimento com ela ali e ela dentro do terreiro. Ou seja, Um ambiente completamente para você, um exato. campo minado, né? Quando a primeira vez que eu fiz, a gente fala, né, a entrevista, né, com o paciente, que eu entendi ali qual que era o cenário dela, eu falei, eu preciso atender essa moça. E ali nós fomos percorrendo todo aquele caminho, percebendo quais eram as feridas dela e entendendo assim como muitas vezes essas feridas chegam, né? São pessoas que vieram de lares cristãos, pessoas que vieram de um contexto cristão, mas que estão tão feridas. E no caso dela, ela estava muito ferida com a própria religião, com a própria igreja, com a forma como o pai, né, o pai pastor, entregou para ela, né? O jeito que eu acredito que ele conhecia, que ele acreditava que era o cristianismo, que era para ele. E aquilo, a forma como foi colocado para ela, aquilo trouxe tantas feridas, tantas coisas. E ali no decorrer do processo, poder ver como ela se abriu e como ela foi sendo tratada, como ela foi sendo curada ali nas suas emoções, enfim. Me chamou a atenção porque eu acredito que se fosse de uma outra forma, eu nunca conseguiria alcançar aquela É menina. porque você aceitou, né, a condição dela, o lugar que ela escolheu, né? Você não foi Isso, contra também, não, eu não vou porque eu sou evangélica. exato. Você foi para tratar a pessoa, Exato. E sem né? ela saber, eu fazia ali, orava antes de Sim, começar, sim. né, as sessões, orava e já entregava a vida dela e já começava uma batalha espiritual ali que talvez ela não sabia o que estava acontecendo. Sim. Mas eu acredito que naquelas sessões, com certeza, né, foi um canal para que Deus pudesse estar acessando o coração daquela menina. Então, assim, isso me impactou e me chamou muito a atenção. Sim, não, eu imagino, né? Porque para você é um ambiente completamente diferente e você ter que ter estrutura para você, tipo É, assim, não ter o preconceito, né? sim, E aceitar fazer esse tratamento com ela e sim. conseguir E assim, no levar. início, ela até falava, porque ela tinha muito preconceito com Sim. religião Então, o e dela, com né? Porque se pastor, você por falasse causa da também, história. Exato, então ela não ia querer. Ela falar, não, não, vai querer me converter, vai me tirar daqui, ou vai falar exato. que eu tô Ou se falasse errada. assim, olha, você tem uma terapeuta, só que ela é pastora, você quer Nossa, passar com ela? Com certeza é, ela ia dizer não. sim, se Mas então falasse. foi um lugar onde eu acredito que Deus me colocou ali, né? Por Sim, amor àquela vida, por amor sim. àquela menina. Ele, então, assim, as formas, né? Os meios que Deus usa para poder fazer o que Ele quer fazer, resgatar quem Ele quer resgatar. Sim. É igual no caso, né? A minha pergunta para você seria quais seriam as suas maiores recompensas nessa área, nesse trabalho, né? Eu Ai, acho que esse tem é tudo uma a delas, ver, né? exato, Eu acho que é exato. uma. Não, não Com tem nem explicação, certeza. né? Eu acho que é Porque um. assim, por exemplo, nesse caso em especial, eu tive outros também de conseguir acessar, né? Estar ali em contato com pessoas que talvez eu não teria na igreja, Sim, por exemplo. Eu não alcançaria essas pessoas se convidasse ela para ir num culto, numa igreja, alguma coisa assim, talvez ela não iria. Mas me deu, né? Essa profissão também me dá a chance, a oportunidade de alcançar outras pessoas que eu consigo ir em outro contexto, e no né? caso dessa moça, você teve algum resultado depois? Você ficou sabendo de alguma coisa? Como que ela ficou? Você Uhum. conseguiu fazer uma continuação de Sim, tratamento com ela? nós conseguimos. Andei um tempo com ela, fiz alguns atendimentos com ela. É, nós não fizemos, vamos dizer assim, poderia continuar mais, né? Ela Uhum. acabou não indo até o final, mas no período em que a gente teve, né, eu consegui com certeza ver a evolução, até porque no final do tratamento, assim, né, da terapia, a gente sempre pede, né, faz uma avaliação ali com o próprio paciente, né? E eles mesmos é que dão a nota e dizem quais foram as Sim, evoluções e tal. Então, foi nítido. sim. Assim, a forma até como ela chegou, sabe? Ela não tinha uma casa para morar direito, ela não tinha um trabalho, eu não conseguia parar em trabalho nenhum. Então, nessas pequenas coisas, a gente Você vê já vê a mudança, né? isso, a E o como mudança. que isso reflete na vida inteira da pessoa, É. em E, o, tudo, né? e nesse caso, assim, o principal foi o caminho de perdão que ela precisava percorrer em relação ao pai. Era o que mais pegava, né, na história dela. Ela tinha uma dificuldade muito grande de perdoar o pai. Então, assim, foi trilhando esse caminho que, a princípio, parecia assim, impossível Sim, ela conseguir perdoar o pai. E ela já estava propensa a isso.
como eu falei, a gente não foi até o final, né? Mas já estava desenvolvendo um relacionamento com o pai que já não existia mais. Então, assim, são pequenas Isso, coisas que a às gente vezes a percebe a pessoa não evolução. vê, mas isso impede ela de fazer muitas coisas, né? Sim. De evoluir como pessoa. Porque às vezes você se coloca num papel, né? Eu me vejo também nessas situações. E a gente sabe, quando a gente consegue ter consciência do que você faz, né? Às vezes para chamar atenção, né? Então, às vezes você tem uma briga ali com o pai ou com a mãe. E aí você leva aquilo, você não percebe, mas tudo que você faz é em prol daquilo. Sim. Às vezes você quer fazer muitas coisas para provar para o pai ou para a mãe, para alguém que você é inteligente, que você merece. Então, assim, a luta da pessoa é o tempo inteiro naquilo. E aí ela não consegue realmente crescer e evoluir porque ela está amarrada, só que ela não entende, não presta atenção nela mesma, né? Então, quando ela busca ajuda, isso é muito legal nessa parte, quando você consegue ir fazendo a pessoa enxergar quem ela é, para ela poder ir atrás do que ela realmente quer, dos desejos dela, né? E trabalhar nisso em vez de tentar provar para alguém, Sim. provar para pai ou mãe ou família, enfim, né? É muitas situações que as pessoas passam no geral. Então é uma coisa que a pessoa se prende e fica muito amarrada. Sim. E em relação a isso, né, a gente já está falando sobre isso, né? Existem muitos mitos, né? Que as pessoas às vezes criam empecilhos sobre terapia, sobre isso. E é o que a gente já está falando, que hoje a gente vem quebrando esses paradigmas, né? Mostrando para as pessoas que antigamente as pessoas tinham aquele sentido de quem procura psicólogo é doido. Sim. Gente, todo mundo é doido. Eu não sei quem é normal aí. Se alguém for normal, manda um text pra gente. Então, você precisa. Você precisa de Deus, você precisa de um terapeuta, você precisa de ajuda. E se pôr como vulnerável, né? Aceitar essa ajuda. Porque às vezes, por mais simples que seja, às vezes tem uma coisinha que na sua vida não anda, né? Então, às vezes, tem alguma coisa que você precisa desamarrar ali para poder conseguir seguir em frente, né? Sim. Lu, tem esse mito que você falou, de que só procura terapia quem é doido. Não é antigamente. Hoje também, né? Infelizmente, hoje ainda tem muito isso, né? Então, é claro que já melhorou muito, mas tem-se um preconceito, né? De que às vezes tem gente que nem gosta de falar que faz terapia, As né? mulheres eu Porque acho que são mais abertas. Homens eu acho que eles só procuram assim ajuda quando vê que o caso, e muitas vezes, né, o que a gente às vezes já conversou, que às vezes a pessoa em si, ela em vez de procurar ajuda, ela fala pro cônjuge, né, pra mulher, você precisa procurar um psicólogo. Tá, mas e você? Você também precisa. Ou então isso vem não como uma fala de preocupação, mas como uma fala de julgamento, como se fosse assim, você precisa procurar um psicólogo, como se assim, O problema é você, não sou eu. exato. Então assim, Só que às tem vezes é o contrário, é a pessoa que causa o problema na outra, não consegue ter essa visão e acha que a culpa é da outra pessoa. Então, bom, a gente até vai entrar na questão do problema em si, Sim. porque assim, o que eu acredito é que o outro mito é que você só tem que procurar uma terapia se você tem um problema. Sim, se está no estágio de depressão, algo muito grave, né? Exato. Ou se é um problema grande. Tá, mas o que é um problema grande? Porque o que pode ser um problema grande para mim não é para você. Sim. Ou que para mim, por exemplo, eu falo, mas é por causa disso, para você pode ser pequeno, mas para mim é grande. Ou seja, o problema grande é muito relativo. Sim. Né? Então a gente também tem que entender que a necessidade de cada um vai variar de acordo com a pessoa. Exato. E a busca por um acompanhamento psicológico, uma terapia, que seja, não tem que ser necessariamente por causa de um problema. Né? Então, por exemplo, vou ser suspeito para falar, porque eu sou terapeuta, mas assim, eu falo que o mundo tem que fazer terapia. Para qualquer coisa na vida. Ainda né? mais hoje, né? Que a gente vem encontrando, assim, uma crise do povo entrar num tal de ansiedade e uma depressão que a gente nunca havia visto antes, né? Se falar tanto disso. E as pessoas, assim, estão surtadas o tempo inteiro, né? Com excesso de futuro, com excesso de passado também. Então, assim, aí é onde entra em depressão, aí entra em ansiedade. Sim. E as redes, né? A gente hoje passa muito tempo na tela de um computador ou de um celular e acaba que esquece de viver, esquece de procurar outros meios, né? Outra questão, outro mito também que existe é que o próprio cristão não deve fazer terapia. Por quê?
porque aí já podem dizer que é porque está com falta de Deus, Sim. ou porque é fraco na fé, ou porque não acredita que Deus pode curar ele, então ele está procurando cura enfim. Também existe esse tipo de mito, Que a né? pessoa fica com vergonha, De né? que a pessoa fica com vergonha. Então, assim, poxa, mas você está procurando terapia porque está com problema espiritual? Ou porque Mas você não é crente? Exato, Ué, né? por que Deus não te curou? Nossa, Exato. Ou se gente, é você é difícil crente, ouvir isso. né? Você é crente, como também a gente escuta, né? Mas você é crente e tem depressão, como pode isso? Né? Então, ou seja, são esses mitos que vão barrando as pessoas de buscarem ajuda E muitas às vezes vezes com afasta medo até da igreja, do né? De Deus julgamento. também. Porque a pessoa fala, nossa, mas realmente, se eu sou crente, por que Deus não cura minha depressão? É porque Deus não tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer. É porque Deus disponibiliza várias ferramentas para isso. Né? A gente acredita que Deus pode curar, sim, através de uma cura milagrosa. Deus pode curar através dos remédios. Deus pode curar através dos médicos. Deus nos deixou tudo isso, e tudo isso é instrumento de cura para nós, né? Então, existe esse mito também, essa questão de que se eu sou cristão eu não tenho que procurar terapia. Existe essa questão também, né, do problema, se ele é grande ou se ele é pequeno. Então, assim, eu incentivo mesmo. Por exemplo, você vai mudar de país. Nós que estamos aqui, somos imigrantes, né? A gente deixa o nosso país, a gente deixa a nossa família. A gente começa uma vida nova aqui. E muda né? tudo. Muda absolutamente tudo. Então, eu comecei já a falar sobre isso antes de vir para cá, né, com o meu terapeuta, e é um processo todo. Então, assim, a gente está em constante mudança. Tá bom, eu me adaptei com o lugar onde eu estou, mas agora os meus filhos estão numa outra fase. Eu quero falar sobre isso, porque terapia é isso, é você falar o que você está sentindo. Então, existe um outro mito também no meio dos cristãos, que é assim, a terapia é uma desculpa para você ficar reclamando da vida. Já ouviu essa também? Sim. Então eu vou pagar uma pessoa, porque aí eu Pra me vou ouvir lá e eu vou reclamar. poder reclamar e ela vai ter que me ouvir, ela é obrigada a me ouvir, né? E isso também é um outro mito, né? Porque, na verdade, não é questão de reclamar, mas é você falar, você trazer as suas dores, você falar sobre elas, quantas e quantas vezes a angústia está aqui dentro. Sim. A mente, né, pensando em diversas coisas, e a gente não consegue nem sequer organizar os nossos pensamentos. Né? Eu falo que eu falo com o Espírito Santo o dia inteiro. Eu vou conversando com ele. Isso tá bom, isso não tá bom, eu agradeço. Né? Vem uma preocupação, eu lanço sobre ele, eu vou conversando, eu vou falando. Isso também é muito bom. Né? Mas esse tem o seu papel. O Espírito Santo tem o papel dele, ele fala, ele instrui. E ele também usa pessoas para poder fazer isso. Então, a terapia também é um momento onde você vai falar, e é impressionante, porque na terapia, quando você começa, parece que está tudo muito organizado na sua mente. Mas quando você começa a falar sobre os seus sentimentos e você ouve a sua voz, você falando aquilo tem um peso diferente. Porque você fala e se ouve, né? Exato. Porque às vezes você presta mais atenção, fala, peraí, mas olha o que eu tô falando. Porque a psicanálise é justamente isso. O que é a psicanálise? É a cura pela fala. Então, na verdade, é um lugar onde você muito mais vai falar do que ouvir. O psicanalista, ele fala muito pouco. Na verdade, o papel dele ali é ouvir e fazer com que a pessoa se ouça. E quantas vezes a gente... Parece que quando está só um pensamento é uma coisa, mas quando você expressa, né? Muitas vezes, por exemplo, quando a gente está ali numa discussão, às vezes com um cônjuge, está pensando aquilo, mas você não fala. Mas quando você fala, quando você verbaliza o seu sentimento, a gente até fala, né? Depois, às vezes, a gente tem que pedir perdão, voltar atrás, porque não era bem isso que eu queria dizer. Na verdade, era. Você só soltou a trave e foi. Né, que a boca fala que o coração tá cheio, né? Por mais que às vezes seja numa brincadeira, mas se você falou, porque aquilo já tá te incomodando de alguma forma. Aquilo já estava ali dentro. E cada um tem uma forma de falar também. Às vezes tem gente que não consegue sentar e conversar. Olha, isso. A pessoa fala na brincadeira, sempre fica jogando indiretinha. E aí a outra pessoa não entende. Então, assim, cada um tem uma forma. Só que você tem a sua forma de agir e a outra pessoa tem outra forma de agir e receber aquilo também. A pessoa que talvez fala brincando, ela tá mandando uma mensagem, né? Através da brincadeira. Mas se o outro, ele não vê dessa forma, ele vai achar que é só uma brincadeira. Então, é mais fácil você sentar e expor o que você sente e o que pensa, no caso tô falando aqui do cônjuge, né?
do que muitas vezes soltar isso dessa forma, porque a mensagem pode chegar com tanto ruído do outro lado, ou então nem chegar. A pessoa nem entende. Ué, mas você falou sério? Eu achei que você estava brincando. Não, eu tava brincando, mas eu tava falando sério. E aí já gera briga. Mas o que a gente vê muito é isso, que às vezes a gente vê nessa questão de, nossa, mas por que, né, falando de pessoas também que trabalham com rede social, mídia, mas por que a pessoa é comediante e tem depressão? Né? Porque às vezes até nas piadas, nas brincadeiras, você vê assim, quem para analisar. Você vê alguma coisinha, algum sinal, mas as pessoas têm essa dúvida, mas por que uma pessoa, né, que trabalha com isso, que mexe com o riso, eu falo por mim que, assim, é muito bom quando você faz o outro rir, porque às vezes você tá tão infeliz, você tá se sentindo tão mal, que quando você faz alguém sorrir, você se sente bem, você fala assim, nossa, que gostoso, eu tô conseguindo fazer alguém rir, né? Então, é o que você gostaria que fizesse com você, então é o que você faz com os outros. Então, quando a pessoa ela é muito animada, muito assim, e gosta de fazer bem para os outros, às vezes a gente também tem que ter um olhar para ela. Porque não significa que ela não tenha problemas. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, você parece tão forte. Não é que eu sou forte. Eu fui obrigada a ser forte. Então, às vezes a pessoa ela não é forte, ou não é feliz daquele jeito, né? Porque é do jeito dela. É uma forma que ela criou para poder sobreviver, né? Naquela angústia que ela sente. Então, hoje a gente vê muito ator, muita pessoa que trabalha na área de comédia. Né, Lu? Tá falando, sim, né? Já é ator, exatamente. Ou seja, a pessoa, o fato dela ser um comediante, no caso que você falou, porque tem quer os dizer que ela não tem né? problema? Mas, gente, uma, vamos dizer assim, uma profissão, ela é muito boa naquilo, ela é até boa em fazer o outro rir, e talvez realmente na necessidade de sentir, né? Essa alegria e poder transmitir para o outro aquilo que ela quer receber. Isso também é legal, porque é uma forma de mostrar que eles são seres humanos também, né? Assim e de verdade, a gente, na verdade, passa por isso também. Porque a gente muitas vezes está sorrindo, né? Tá falando com o outro, tá sorrindo, né? Tá sendo ali gentil, tá sendo uma pessoa agradável, né? E parece, nossa, aquela pessoa parece que ela nunca tem problema. Ou então, por exemplo, né? Já que a gente está falando sobre isso também, o próprio pastor, né? É como se assim, o pastor, ele é o pastor. Então, ele tem que sempre estar bem, ele né? e Deus estão ali, ó, juntinho. Então, ele não deve passar por dificuldade, problema, tristeza, angústia. Todos nós somos seres humanos. Todos nós passamos por, né, adversidades, né, de diversas formas. Mas a questão é, que bom que nós somos cristãos, porque a gente pode buscar a Deus, mas a gente também pode buscar ajuda, né, com um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, que seja. Existem meios, existem canais, nós podemos fazer isso. Deus deixou para que a gente pudesse fazer isso. E a gente também tem empatia pelo outro. É impressionante. Né? Você também já fez terapia, eu acho que você pode dizer isso. Quando a gente começa o processo de terapia, a gente se torna mais tolerante com o outro também, sabe? Porque às vezes eu percebo que a nossa intolerância com o outro é porque a gente também está intolerante com a gente. Já tá, tipo, todo mundo, assim, já de saco cheio. Tão tipo, sobrecarregado. Todo mundo tão cheio de si, da sua situação, que às vezes não vê o outro. Exato. Eu tô estressado, mas o outro também tá. Eu tô cansado, mas o outro também tá cansado. E na verdade, aí você começa a ter mais empatia pelo outro também, porque você começa a perceber, poxa vida, né? Porque a gente fica quando a gente está estressado, a gente fica numa postura de meio reativo, assim, né? Então, pronto qualquer coisinha, né? Pronto pro ataque. Exato. Então, a gente se permite ser um pouco mais vulnerável também. E a gente olhar para o outro e falar assim, poxa, né? Não me cumprimentou, não foi legal o que ele falou. Poxa, ele deve estar cansado. Eu procuro fazer isso. Ele não está num bom dia, sabe? Então, não, acho que eu falo, eu prefiro sempre pensar dessa forma. Não foi o que ele quis dizer, né? Às vezes a gente está dirigindo, né? A pessoa vem, te corta e sai correndo na frente. A mamá tá comigo, às vezes ela fica brava. Ela, mãe, olha aquilo, filha. Pensa assim, a mulher dele deve estar quase parindo, ela tá dentro do carro, ele precisa chegar no hospital rápido. Você entendeu? Ela, dentro do carro. Mãe, tá bom, entendeu? Mentaliza esse exercício, que aí você vai começar a ser, nossa, super, assim, mais tolerante com o outro, sabe? Falar, vai com Deus, vai tranquilo, tá tudo certo. Porque, de verdade, Lu, a gente que ganha com isso. Sim.
Porque se você começa Não, se você se a gerar estressa, aí isso, você xinga, a pessoa já encosta o carro do seu lado, mostra o dedo, e aí você fica assim, querendo também fazer. Ai, não, mas eu sou crente, não posso fazer isso. Então fica complicado. Eu vejo isso no meu filho, porque assim, a gente cria os filhos da gente e ele se Uhum. espelha na gente. Sim. E eu acho engraçado que às vezes eu, né, tô dirigindo também, nossa, lá me cortou ele. Mãe, é ele. Aí eu falo, nossa, mas que raiva, menino. Você aprendeu tanto com o jeito que eu te ensinei que você agora me irrita. É pra você ficar do meu lado, é pra você brigar junto Sim. comigo. É, Não, mãe, não, eu não porque eu vou acho brigar. engraçado. Outro dia a gente andando na rua e o cara cortou a gente. E eu, nossa, que louco. Eu falei, Jesus, velho, quase que a gente pega o homem, não sei o quê. Uhum. Ele, mãe, deixa ele. Se ele se arrebentar, é ele. Ele já passou o nosso carro, então se ele se arrebentar, é ele. Olha aí. Né? Então a gente não sabe o que a pessoa está fazendo aqui. Claro que muitas pessoas às vezes é irresponsável. Mas se você também for irresponsável, aí como é que fica? Né? Então, por isso que hoje está difícil. Porque se você junta um irresponsável com outro, aí dá as brigas de trânsito. E Sim. aqui é um lugar muito perigoso. Que as pessoas andam armadas, né? Tem taco de beisebol no carro. Então, assim, não arrisca, gente. Não arrisca. O povo sai armado, não arrisca. E é muito interessante, né? A gente trabalhar nessa área, porque a gente convive com muitas pessoas, muitas situações diferentes. Nunca fui pastora, não trabalhei nessa área da igreja, mas como eu trabalhei no salão, trabalho com essa área de beleza, então as pessoas sentam na cadeira, é um divã, Sim. né? E foi aí que eu acabei com o tempo também entrando nessa área de psicanálise, porque as pessoas falam assim, nossa, você é uma psicóloga. Então, assim, na minha cadeira tinha, nossa, eu não tinha conseguido chorar até agora. Aí senta ali, conversa com você. Com Aí sai, você certeza. dá um abraço, sabe? Nossa. Então, assim, não é só ir, né, naquele ambiente, fazer um cabelo. Elas iam para se tratar, para conversar, para desabafar. Então, assim, eu tinha um carinho e tenho muito grande por todos os meus clientes, sempre participaram, passaram pelo salão, mas porque você cria esse laço. E a pessoa vai fazer isso, Lu, Já quando ela vai. perceber que ela está num ambiente seguro. Sim, exatamente. Então, assim, isso é tão sério, porque como você falou, eu não tô ali só fazendo um cabelo. Sim. A pessoa já pessoa, ela confia em senta você. ali, ela confia em você, ela vai abrir o coração para você. E qual a responsabilidade nossa, né? De estar ali lidando com algo que de repente ela não teve coragem de contar para ninguém, mas ela tá ali desabafando para você. Né? Ela não tem nome de terapia, mas ela tá Sim. ali abrindo o coração Exato. para alguém que ela confia. E é onde você também tem que ter o conhecimento e o cuidado do que você vai Sim, falar. exato. Porque, assim, você tem que ter um tudo. Então, assim, como eu busco muito orientação de Deus para saber o que eu falo também, porque a gente não é perfeito, né? Mas eu tento buscar. E aí também, né, a gente entrando nessa área de psicanálise, a gente aprende a como conversar. Sim. E é o que eu sempre conversava lá com o pessoal no salão. E as meninas sempre brincam, falam assim, aqui não é lugar de fofoca, aqui é lugar de desabafo. Porque, assim, eu falava, gente, quer falar? Fala de você. Sabe? Não vem pra Porque falar dos também tem outros. Ah, não. uma salão questão já assim, tem uma aquela fama, né? Que né? salão é lugar de fofoca, de ficar falando mal do Sim. marido, Não, né? fala mal de todo mundo. E tem uma amiga minha, a Lu, que é muito engraçada. Ela uma vez levou uma amiga dela lá e falou assim, olha, aqui o salão da minha amiga, ninguém faz fofoca, tá? E eu achei muito engraçado. Aqui a gente faz fofoca da gente, a gente fala da gente e desabafa. Você quer fazer fofoca dos outros? Você vai lá pra fora. Eu achei engraçado, mas é isso, porque você cria o ambiente, né? Então, assim, você poder, a gente como cristão, poder falar com a pessoa, dar uma palavra é muito bom, muito importante, que é o nosso papel, né? Sim. E como terapeutas também, nessa área, também é muito legal. Então, você já abrange, trabalha um todo, né? Sim. Você cuidava dos clientes, deixava bonito, Olha aí. e a pessoa já saía telepatizada. Não sei se você pode concordar comigo, às vezes o que a pessoa precisa não é nem de um conselho, ela só quer alguém para ouvir. Sim. Eu percebo isso no dia de Na hoje. verdade, a maioria das pessoas não quer conselho. Eu acho que até a gente, às vezes, fala assim, nossa, eu só quero desabafar. Exato. Eu só quero falar, só que você não consegue chegar em alguém e falar assim, nossa, realmente pôr pra fora. E aquilo fica é impressionante, cozinhando dentro Lu. de você. Hoje a gente percebe isso, essa necessidade das pessoas de ter alguém para ouvir. Gente, alguém só para ouvir. Porque a gente é muito do falar, a gente quer falar a nossa opinião, a gente quer aconselhar, a gente quer dizer o que tem que fazer, nada que fala. né? Mas assim, poxa vida, eu percebo isso. Então, assim, as pessoas têm essa necessidade, sabe? Sentem falta disso, de ter alguém para ouvir, né? E
a gente perceber, a gente que é cristão, né? A gente que tem Jesus, a gente tem o Espírito Santo, está sensível à voz do Espírito, porque eu creio que a gente tem o nosso campo missionário é onde a gente está. Então a gente tem a possibilidade de estar disponível para as pessoas, Sim. sabe? Para poder ouvi-las. Porque muitas vezes dentro da própria casa, né, não tem alguém que pare. Quando eu falo ouvir, não é só escutar, mas é alguém que olha no olho mesmo, que presta atenção no que você está falando, né, de que acha importante o que você está falando, né, é que se importa com os seus sentimentos. E não, assim, né? Não já ali tá pronto para julgar o que a pessoa tá te falando. Você fala assim, peraí, eu falo comigo mesmo, assim, ó, desarma, sem palpitação, escuta, né? Tipo, o que a pessoa tá falando. Aí depois que a pessoa termina de falar, fala assim, ah, sei lá, né? Nessa parte você poderia fazer isso, mas com um pouquinho mais de carinho, sem às vezes criticar a pessoa. Eu acredito que esse é o maior desafio, não vou dizer de todos, vou falar do meu. Sim. Talvez esse foi um dos meus maiores desafios na minha formação. Ter que me desprender do julgamento. Porque nós somos julgadores A gente já escuta natural. e já julga. Não, mas isso Normal, é natural do sim. nosso ser, né? Nós, né, ser humano, a gente tem essa questão. Então, de você ouvir a história da pessoa, mas eu aprendi de que não é só aquela história. Aquilo, gente, é só vamos dizer assim, a caminha ali, A ó. pontinha do iceberg, porque de Isso, baixo a ele é muito pontinha do maior. iceberg. Então, sempre olhar e falar assim, se a pessoa está falando isso, tem alguma coisa lá por trás. Se a pessoa está se comportando assim, tem algo lá atrás. E eu falo isso até pro meu filho. Ele chega às vezes bravo em casa e fala assim, mãe, porque o menino me xingou disso. Mãe, porque o menino me falou que... Aí eu falo para ele, eu falo, filho, você já parou para pensar que talvez quando ele chega na casa dele, você tem papai, mamãe que te abraça, te beija, te ama, fala que você é lindo, que você é inteligente. Mas talvez essa criança, filho, quando ele chega na casa dele, ele não tem um pai e a mãe que abrace ele. Ele não tem atenção. Talvez nunca ninguém chegou para ele e falou que ele é inteligente. Ao contrário, Ele não né? recebe amor. Como que ele vai dar amor? Aí ele fica, ai mãe, tá bom. Eu falei, então olha com esse olhar. Mas isso nos ensina também, né? Porque a gente está aí, né? As pessoas se aproximando da gente, muitas vezes a gente já vai, tomou, levou. Você não sabe. Então, assim, se desprender do julgamento, né? É uma fala que a gente usa muito lá em casa. A mamãe vira e mexe, ela fala isso para mim. Mãe, fiz igual você falou. Não julga. Você não sabe a história da pessoa. Eu sempre falo isso. Filha, Ai, gente, não julga. Você não sabe a história da pessoa. Sim. E realmente a gente não sabe. Então, se a gente começar por isso, uau, a gente já vai estar muito à frente para tudo, para qualquer situação. Você já quebra até o preconceito, às vezes, de você, né, olhar a pessoa. Igual a gente sempre faz reuniões de mulheres. E a gente fala sobre a vestimenta, sobre você julgar o que você está vendo. Né? E você não sabe como que ela recebeu a educação, de onde que ela veio, Sim. por que ela está daquela forma, né? Qual a necessidade que ela tem para estar daquele Exato. jeito, ou, sei lá, uma coisa ou outra, mas... E é uma coisa, é fato mesmo, né? A própria psicologia, ela vai falar sobre isso, né? Que todo excesso esconde uma falta. Então, tudo que é em excesso, você percebe que é demais, está escondendo uma falta. Tem uma causa, tem uma razão, tem um motivo. Então, se a gente começar a olhar mais dessa forma, a gente vai amar mais as pessoas. Sim. A gente vai julgar menos as pessoas. A gente vai ter mais empatia pelo outro. Sabe? Se colocar no lugar do outro. Falar, poxa vida, é verdade. Né? E se fosse eu, né, com essa vida, com essa história que essa pessoa tem? Né, será que eu também não ia agir dessa mesma forma? O que eu posso fazer? Vamos lá. Se fosse eu no lugar dessa pessoa, ela tivesse falado isso comigo, o que eu gostaria de ouvir da outra pessoa, né? Porque não é fácil, é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias. Nem todo dia a gente vai estar bom assim para pensar, para avaliar, para poder, mas com a ajuda, né, do Espírito Santo e claro, né, sempre conversando com o outro, pensando dessa forma, eu tenho certeza que isso vai nos ajudar mais a lidar com o próximo, né? Porque a nossa vida é isso. Né? A igreja é isso. Eu tô ali, né, com o meu próximo todos os dias. Tem dia que vai ser muito bom, né? Tem dia que não vai ser tão bom, tem dia que eu vou agregar, tem dia que eu posso me chatear, mas enfim, né, a gente se aprender para poder estar nesse meio. Eu faço muito isso em questão de mensagem, quando eu mando mensagem para as pessoas. Porque a gente fala que cada um lê conforme a sua personalidade.
Então, às vezes, a pessoa, ela é uma pessoa estressada, e depende do que você escrever, ela vai ler aquilo como um desaforo. Como ela se vê, entende? Então, assim, e quando a pessoa é calma, assim, a pessoa fala as coisas pra mim, é igual você falou, não, mas a pessoa não falou por mal. Aí, às vezes, alguém fala, não, mas falou sim. Aí eu falo, não, peraí, então, normalmente eu faço o quê? Eu mando um áudio pra pessoa ouvir meu tom de voz. Exato. E a forma que eu tô falando. Porque, assim, se eu tô chamando a atenção e a pessoa é uma pessoa ignorante, ela vai, assim, achar que aquilo ali é um barraco já. Então, eu já mando um áudio, aí eu dou aquela respirada. E uma coisa que eu não faço mais hoje é na hora da raiva eu já mandar mensagem ou responder. Eu respiro, depois que eu me acalmei, aí eu vou lá e respondo. Porque às vezes você fere a pessoa te fere, depois vocês falam, os dois se arrependem, que é normal. Tu usa isso a seu favor, né? Porque se eu já li, eu já percebi, né? Não gostei. Eu vou respirar. Às vezes responde no outro dia, se não tem pressa. E às vezes você não tá bem aquele dia e você lê aquela mensagem. Aí você leu da forma que você não estava bem. Exato. E aquilo te fez mal. Só que a intenção da pessoa não era foi aquela. Exato. Não, e os meus amigos falam muito assim, os áudios de 1 hora, gente, eu prefiro mandar um áudio de 1 hora falando o que eu preciso falar, pra pessoa entender qual é o meu tom, o que eu tô querendo, o que eu tô passando naquela mensagem, do que mandar uma mensagem, às vezes, para resolver alguma coisa, porque as pessoas hoje em dia não ligam mais. Ninguém quer ligar, mas nem atende o telefone. Às vezes, Lu, até os emojis ajudam a gente para... Olha, quem não usa, a gente tem que usar. Seja esperto e use. Eu uso emoji porque às vezes é uma florzinha, um coraçãozinho, já mudou totalmente o tom daquilo que você... Quando você recebe aquilo, você recebe de uma outra forma. Exato. Então, imagina se você escrever um texto sem um desenho, manda um emoji, né? De 1 hora e vocês que escutam. Acelera e escuta. Mas eu prefiro já para evitar. Porque o meu tom de voz, as pessoas que me conhecem, sabem que eu sou meio bravinha. Aí, às vezes, é engraçado que aqui eu tô tendo uma experiência que eu nunca tive. Das pessoas olhar para mim e falar que eu sou calma. Gente, como... Não, assim, eu tô abismada. É o Espírito Santo, Lu, que habita em você. Não, a Sálva, gente, Sálva, eu te amo, minha filha. A gente sentado lá fora e assim, eu falei, nossa, gente, eu sou muito agitada, estressada. Ela, você é parada. Minha filha, você é calma, quase parando. Eu olhei assim pra ela. Eu falei, o quê? Sério? Aí, assim, tantas pessoas me falando isso agora. Você tá até acreditando. Não, eu tô assim, gente, essas pessoas estão me vendo. Ou eu que não tô me enxergando agora. Porque eu sempre fui assim, muito... Meu jeito de falar, mas foi como eu fui criada. E outra coisa, Lu, você falou um negócio importante agora. Às vezes os rótulos que as pessoas colocam na gente. Sim. Então, não, porque a Lu é estourada. Sim. Porque, então eu sou estourada. Porque a Lu não tem paciência. Eu sou uma pessoa que não tem paciência. Falar, eu vou responder igual. Como que é? Tomou, levou, né? Sim. Enfim, são rótulos. Sim. E a gente não precisa desses rótulos. E esses rótulos não precisam definir a gente. Exato. A gente, diante de Deus, se você percebe se é algo que não é bom, que é algo que é nocivo, que te atrapalha, claro que Deus pode nos mudar. Claro que o Espírito Santo, ele está aí para isso. Né? Quanto mais a gente manifestar o fruto do Espírito, mais a gente pode ser moldado e falar, Senhor, eu preciso ser uma pessoa mais paciente. Sim. Bora lá, nós vamos praticar isso. Exato. E a busca que a gente fala, do espírito, corpo e alma, tudo. E é mais uma prova de que realmente não tem essa de que eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não vai. É tudo uma escolha. Exato. Você escolhe. Tudo é determinado pela sua decisão. É uma escolha sua. E não é fácil, gente. Nada é fácil, todo mundo sabe que não é fácil. E as pessoas, né, amigas minhas de infância, cresceram comigo e a gente fez quem faz o carisma, né? Não vou contar para vocês. Se quiser, faça. Mas a gente fez uma dinâmica e aí tinha que conversar com os amigos, pessoas próximas e perguntar o que elas achavam de você. Aí, só que assim, eu já falo, gente, eu já sou assim, uma pessoa sincera, só que aí às vezes eu sou tão sincera que eu acabava sendo grossa. Aí eu tive que aprender a controlar a minha sinceridade. Okay. Porque a gente fala, as pessoas parecem que gostam de viver da mentira e da falsidade porque abraça. E quando você fala, às vezes, a verdade, você tem que falar a verdade com carinho. Porque se você fala de uma forma, né, sempre vai parecer grossa. E foi muito engraçado o que eu tive de volta, assim, as mensagens, né? E eu mandei para umas amigas de infância, mandei para pessoas aqui que estão perto de mim. Então, as visões que as pessoas têm de você, de quem é você.
Então, assim, é um teste muito legal, até para vocês fazerem em casa, sabe? Pegar pessoas e perguntar por quê. Porque quando você realmente chega alguém para você e falar assim, olha, você é assim, 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 é como eu te vejo, e você vê que outras pessoas também falam isso, Isso. é uma forma que você fala, opa, peraí, eu acho que eu posso melhorar aqui. Então, só que foi legal porque, assim, as minhas amigas de infância me descreveram de uma forma e hoje elas me descreveram de uma forma diferente, de como elas estão me vendo. E isso foi muito legal, porque eu falo, cara, eu consegui amenizar. Sim. Porque não é fácil, é um monstrinho que tem dentro da gente, né? Que ali é o que você recebeu, é como você foi criada, né? Como você falou, a mamá e o bem, tem pais maravilhosos que são vocês, que, nossa, tem, gente, eu queria ser adotada por eles. Mas eu já tô velha. Mas, assim, coisas que a gente não teve, né? Muita gente não tem. Então, era a forma... Minha forma de carinho dentro de casa de receber era Foi o essa, que você né? recebeu, Foi é o o que eu que a recebi. gente recebeu, né? Sim, então, assim, às vezes é o que você falou. As pessoas não entendem que, às vezes, a forma que você é só o que você recebeu. Então, você tem que ter a consciência que, peraí, eu não quero continuar vivendo isso, eu quero mudar. Então, a gente busca Deus, né? Que é uma fonte maravilhosa para a gente poder evoluir como ser humano. E a gente busca também, né, na terapia, nas pessoas, para que a gente mude por completo. É um procedimento de tratamento, gente. É quase uma quimioterapia da alma. A gente tem que matar muitas coisas dentro da gente para a gente conseguir transformar, né? E poder ajudar outras pessoas também. Para ter a E consciência está de disponível para ajudar. todo mundo. Está disponível Sim. para todo mundo. Basta você tomar a decisão mesmo. Porque tem que ser uma decisão, né? Quando você, por exemplo, ter a coragem de perguntar para as pessoas, para algumas pessoas, o que tem de bom em você, o que você pode melhorar, não é para todo mundo. Tem que ter coragem. Sim. Então tem que estar disposto a ouvir também. Mas isso é tão bom, né? E você poder ter uma outra visão de alguém que te ama, alguém que você sabe que é alguém que quer o seu bem. Sim. E se permitir falar, então realmente Tá disposto a bom, ouvir e eu falar, quero né? melhorar nisso. Como é que eu faço? Ir atrás, né, desse melhorar, desse crescer, enfim. Tá disponível para todo mundo, mas só alcançarão os corajosos. Aí, nesse caso, foi muito engraçado que eu ficava, é só isso? Não, fala mais. Assim, eu entendi que parece que eu tava esperando ouvir coisa ruim. Eu tava esperando que as pessoas falassem, você é ignorante, você é estúpido, você, sabe? Tipo, eu tava esperando por isso. E aí é só isso? Gente, mas o que eu preciso melhorar? Sabe? E aí você fica insistindo, assim, meio que, não é, gente, não é possível. Não, as pessoas estão vendo muita coisa boa, que às vezes você não vê. Sim. Né? Às vezes você tem tanta coisa boa dentro de você que você mascara com outras situações ou com coisas que as pessoas falam que você é, né, coisas que você recebeu, que você não aceita. Quando as pessoas falam, vê a sua transformação, Um elogio, às você não vezes, aceita não um consegue elogio. se ver dessa forma, né? Você não se enxerga, nossa, mas eu sou tão boa assim. Porque você se coloca, às vezes, num papel de uma pessoa que não é. Né? E não é quem realmente você é. Sim. Né? É quem as pessoas transformou você. E o legal é isso. Então, assim, aí eu consegui entender de mim, que eu falei assim, cara, eu preciso entender que eu tô mudando e eu tenho que receber esses elogios como uma coisa boa, sinal que tá fazendo efeito, tá tendo resultado. E que conselho você daria, assim, para as pessoas que estão pensando se faz, se não faz, se procura ajuda, se não procura ajuda, né? Qual o conselho que você dá para essas pessoas? E eu digo no geral, assim, de pai e mãe também, que às vezes vê que os filhos, né, estão passando por uma situação difícil e às vezes os pais não sabem o que fazer, né? Porque vocês trabalham com casais também, com criança. Então, assim, é um contexto muito grande, né? Lu, a terapia está disponível para todos, né? Como a gente até começou falando, né? Acredito que há um tempo atrás ainda era meio que um tabu no meio dos cristãos, né? Era algo que parecia que não era para nós, mas hoje em dia a gente percebe que tem crescido em meio aos cristãos, e isso é muito positivo, isso é muito bom. Creio que tem muito lugar para crescer ainda mais. Como eu falei no início, acredito que a terapia é para todo mundo. A terapia não é para que você, só para que se você tem um problema ou um problema grande, como dizem, né? Mas qual é o melhor momento para você? Qualquer momento é um momento para você procurar a terapia. E o conselho que eu dou é, se você ainda não conhece, nunca passou pelo processo, se permita. Lógico, procure alguém de confiança, alguém que você, né, confia,
Você, né, nós que somos cristãos, eu indico que você passe por um terapeuta cristão Sim. que tem os mesmos princípios, né, que nós ali da palavra de Deus, e que você faça uma experiência, se permita. Eu acredito que o conselho é esse, se permita, Sim. né? A partir daí, não tire conclusões pelas experiências dos outros. Tenha você as suas próprias experiências, né? É um investimento. Às vezes a pessoa fala assim, ai, é caro, ou eu poderia fazer tal coisa com esse dinheiro. É impressionante porque, assim, se você Nossa. às vezes espera chegar numa situação tão, né, a gente que trabalha com casais, por exemplo, a gente está sempre falando cursos de casais, eventos, né, encontros de casais. Então, tem ainda assim, mas o meu casamento tá bom, eu não preciso. E não é para esperar o casamento ficar ruim, é porque A se tá intenção é bom, essa, né? vai ficar melhor. A intenção é justamente essa. E a terapia é a mesma coisa, né? Então, tá disponível para qualquer pessoa. E se a pessoa ainda não teve essa experiência, então que ela faça, né? Ou pode até perguntar para quem já fez, mas é aquilo que eu disse, né? Tem a experiência do Viva a sua outro, viva a sua experiência, não própria espera pelo experiência. outro, né? Exato. Invista em você, porque isso é uma coisa, esse é um investimento que é exclusivamente seu. Claro que todos à sua volta vão ser beneficiados porque a gente se torna uma pessoa melhor e automaticamente a gente é uma pessoa melhor para os nossos filhos, para o esposo, enfim, para quem está do nosso lado. Mas vale muito a pena, né? A gente fala, tá com dor de dente? Vai no dentista. Mas você vai Machucou o pé? todo ano você vai lá fazer limpeza, para quê? Para não Também, ter a dor de dente. exato, para prevenir, né? Prevenir. Machucou o pé, você vai lá no médico especializado, no ortopedista, né? Então, tudo tem o seu especialista, a sua área, né? Então, poxa, eu sinto que ainda posso ser melhor. Tem algumas angústias. Eu tenho uma questão que não está muito bem resolvida, né? Tem algo que procura uma terapia. Isso ajuda muito, né? Como você falou, no reflexo, né? As pessoas veem que você já está bem, ou está melhorando, ou está mudando de alguma forma. Então, elas querem saber o que você está fazendo. Nossa, onde você está passando? O que você fez? Né? Como que você fez para mudar? E é legal quando você realmente vê. Mas é o que eu falei, não é fácil. Nada é fácil, né, pra gente. Mas a gente tem que ter a consciência, né, de entender que a gente tem problemas, que a gente é vulnerável, sim. E que independente do que os outros vão falar, que às vezes as pessoas também, porque vai falar que eu sou louca. Tô nem aí, a pessoa faz, já vai falar mesmo, então vai fazer, sabe? Mas aí ela vai ver em você a diferença, né? O quanto que você vai mudar, e aí ela vai perceber isso, fala, nossa, de repente eu vou passar também. Então, às vezes a pessoa fala isso porque tem vontade de fazer, mas não tem coragem. E aí ela desencoraja você a fazer, né? Fazendo gracinha ou falando alguma coisa, então você fica com medo. Gente, que legal esse bate-papo de hoje com a Cris. Eu estou muito feliz de ter recebido ela aqui hoje para a gente estar falando sobre, né, emoções, sobre você procurar ajuda. Gente, seja vulnerável, procurem ajuda, não tenham vergonha, né? Aqui nós temos a Cristiane, mas eu tenho certeza que em qualquer parte do mundo você vai achar alguém que vai te ajudar. E procure na área que se você é um cristão, procure um terapeuta cristão, como a gente falou, que eu acho que vai ser mais interessante para você, porque tem os mesmos pensamentos, valores, né? Mas, enfim, isso não importa, só procure ajuda. Não espere o caso ficar sério, né, para poder pedir socorro. Mas cuide, assim como a gente vai para a academia para ter saúde, a gente também procura um psicanalista, um psicólogo, para a gente poder manter a nossa saúde mental. E eu agradeço vocês pela Eu que agradeço, presença. Lu. Muito Obrigada pelo feliz de convite. coração por você estar aqui hoje. Você quer deixar algum recadinho pro pessoal? Sim, agradecer mais uma vez, né? Dizer que estou muito feliz com esse bate-papo, com essa oportunidade. Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, sim. Tem que trazer, tem que falar, tem que perguntar, tem que tirar dúvida. E eu estou à disposição, se puder, né, ajudar mais. A gente vai deixar os contatos. Gente, segue nossa página. A gente está com a TikTok, depois eu vou deixar nas descrições. Tem o Instagram também. Lá a gente vai estar sempre deixando caixinhas de mensagem, de pergunta. Então você pode colocar suas perguntas, suas dúvidas. A gente vai tentar responder o máximo que a gente puder. Claro. E coloquem lá o que vocês querem ver, sobre o que vocês querem falar. E a gente vai estar falando aqui com vocês.
Então, gente, muito obrigado por participar do nosso Clube da Luluzinha. Obrigada, Lu. Gente, um beijo. Até a próxima. Tchau, Cris, tchau. obrigada. Obrigada.